Já ouviu falar naquela expressão cada um no seu quadrado? É uma expressão antiga, gerou até tema de música, né? Mas ela é perfeita quando a gente fala sobre a advocacia criminal. Seja bem-vindo ao canal Vocação Jurídica, não sei se essa é a sua primeira vez por aqui. Se for, meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e o meu intuito aqui é apenas orientar você, atualizar sobre temas relacionados ao direito penal, fazer com que você compreenda como funciona um processo criminal na prática. E hoje esse vídeo foi fruto de inspiração trazida por um colega que entrou em contato comigo. Aliás, todos vocês sabem do meu WhatsApp, que está tanto aqui na tela como também no meu cartão digital. Existe um link sempre na descrição do vídeo, onde você poderá acessar e ter noção da minha experiência profissional e entrar em contato comigo diretamente, né? E numa desses contatos que eu recebo diariamente, um colega se apresentou e ele colocou uma situação e que eu acho muito importante dividir essa situação com vocês para que vocês definitivamente entendam que a advocacia criminal não é para amadores, que o fato de você ter uma OAB não significa que você está preparado para exercer um acompanhamento em sede policial, na fase também de processo, essa pior ainda. Aprenda a se preparar da forma correta para então assumir uma causa. Vamos ao caso? Vamos lá. Esse rapaz, ele havia sido constituído para representar uma vítima de um crime de ameaça. Então, o que aconteceu? Na verdade, não há ainda o processo criminal. Ele orientou a vítima a ir até a delegacia para que lá fosse instaurado, né, uma investigação, um inquérito policial para tentar apurar os fatos e aí depois, com as provas, mais os depoimentos colhidos, com as diligências que o policial ia fazer, teria um amparo maior, indícios de autoria e materialidade. Então, poderia o Ministério Público, mais na frente, que é o órgão acusador, oferecer uma denúncia, fazer a acusação formalmente a quem praticou o crime de ameaça. Ele teria as provas mínimas, que são o que nós chamamos no direito de justa causa, indícios de autoria e materialidade. Até aí está tudo correto. O colega foi até a delegacia com a vítima e comunicou esse fato. Muito bem, foi instaurada uma investigação e a vítima, desde o primeiro momento, falou que esse fato havia sido presenciado por uma testemunha, ou seja, há uma pessoa que viu a vítima sendo ameaçada pelo fulano de tal. Muito bem, então foi instaurada uma investigação, acho que envolveu outros crimes, porque não tinha nada a ver com o GCRIM, né? Mas enfim, eu quero só contar essa experiência para que você perceba a gravidade. E aí, a autoridade policial, ela foi fazendo as diligências necessárias, só que todo e qualquer policial, ele se encontra sobrecarregado numa delegacia de polícia. E lá tem vários inquéritos. E isso faz com que ele atrase na investigação. Isso é normal, isso acontece. Não estou falando que é correto, mas acontece. Não existe um efetivo de policiais suficientes para dar conta de todas as investigações que são realizadas na delegacia. E uma outra coisa que você precisa saber é que para que uma pessoa seja punida por um crime, existe um prazo, né, em que o Estado pode exercer o seu direito, o seu dever, o seu ônus de provar e de acusar e de condenar alguém. Existe um prazo, que é o prazo prescricional. Ou seja, vamos supor, o Estado sabe que alguém cometeu um crime, é instaurada uma investigação. Se ele não exercer o direito de punir durante um determinado período, ele não pode mais fazer. Então, a gente chama de prescrição e aí fica extinta a punibilidade. Ou seja, aquela pessoa não pode mais ser punida por aquele crime. Então, vamos voltar ao caso do rapaz que entrou em contato comigo. O inquérito foi instaurado, foram feitas as investigações, só que esse policial não teve muito cuidado
para ouvir a testemunha. Ele enfrentou algumas dificuldades no meio do caminho. O tempo passou tanto, né? Passou o tempo mesmo, e aí o Ministério Público, que é o acusador, vendo que já tinha transcorrido o prazo prescricional, ou seja, passou aquele tempo para o Estado exercer o direito de punir, o que ele fez? Ele pediu pelo arquivamento do inquérito policial, porque não poderia mais o fulano de tal ser punido. Por mais que reunisse provas, indícios, nada mais poderia ser feito. Agora você imagina a situação do nosso colega, que foi constituído, o advogado foi constituído para representar a vítima nessa investigação. Como que ele vai dizer a ela que a investigação foi arquivada porque passou o prazo? É uma situação muito delicada. E aqui é claro que eu venho sempre no intuito de orientá-los, de que vocês aprendam com as situações vividas. O que poderia ter sido feito? O advogado, ele não pode esperar apenas a investigação policial fluir. É ficar esperando sem fazer nada. O advogado no inquérito policial, ele tem que agir diretamente, com contundência, juntando documentos, já adiantando questões que possam mais tarde ser utilizadas na defesa do cliente, se for instaurado um processo criminal. E muitas vezes o advogado pode fazer o quê? Instaurar uma investigação defensiva, uma investigação paralela. No caso em concreto que eu acabei de apontar para vocês, poderia muito bem ter procurado ele próprio a testemunha, né? Entrado em contato com essa testemunha, chamado a testemunha para prestar depoimento na delegacia, ou então ir até a delegacia com certa frequência, explicar sobre o prazo prescricional, conversar com o delegado. São questões que nós temos a obrigação de tratarmos. Se nós estamos sendo representados pela vítima, é claro que a gente quer que essa investigação corra rapidamente, né? Então, isso tudo poderia ter sido feito e, com certeza, haveria pelo menos a redução significativa do risco de um arquivamento do inquérito porque houve a prescrição, né? Então, prestem muita atenção. Eu vou aproveitar, né, essa oportunidade para trazer mais 2 exemplos. Eu já coloquei em outros vídeos aqui, mas eu quero que vocês se convençam de que o fato de ter uma carteira da OAB, de já advogar em outra área, não te habilita, não te capacita para exercer com excelência e responsabilidade a advocacia criminal. Esse caso foi muito chocante para mim, porque eu fui constituída quando já havia um processo criminal. Mas o que aconteceu? O rapaz havia sido chamado para prestar declarações na delegacia, ele não tinha a menor ideia do que se tratava e ele chamou um outro amigo, que é advogado, para acompanhá-lo. Ele disse: olha, fulano, eu não tenho nenhum colega, não conheço ninguém que seja criminalista e eu confio plenamente em você. Vai comigo, né, só para me dar um suporte lá. O advogado, ele atuava na área do direito do trabalho. Nunca tinha lidado com a área criminal. E ele foi no intuito de ajudar mesmo. Ele achou que ele poderia chegar até lá, se identificar como advogado e que tudo ficaria bem. Só que o que aconteceu? Esse amigo foi até a delegacia, junto com seu outro colega advogado. O policial apresentou um caso muito complexo, tinha sido instaurada uma investigação muito grande contra esse rapaz, ele foi surpreendido com as informações ali colocadas, e o advogado, que também era amigo dele, quando ele pediu orientação, sabe o que o advogado disse? Olha, diante desses fatos, você diga o que acha melhor, tá? Não precisa se entregar, mas diga o que você achar melhor. Ou ele poderia ter dito, diga a verdade. Foi essa a orientação, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa investigada começou a dizer o que ela achava que seria bom naquela situação. Não tem nenhuma formação jurídica, nada, então ela foi dizendo o que ela achava melhor. E aí o depoimento que ela disse na investigação prejudicou consideravelmente o andamento do processo criminal mais tarde. Então, ir para prestar assistência a um cliente na delegacia sem saber o que está fazendo é muito pior
do que a pessoa ir sem advogado. Porque quando o advogado está presente, em aspas, a defesa está sendo cumprida, está sendo exercida, está sendo garantida, embora não haja uma acusação formalizada ainda na fase de investigação. Outro caso também, eu acho que depois disso você não vai mais se aventurar, né? Outro caso também importante é da pessoa, eu já vi também advogados saberem que os seus clientes já haviam sido intimados a comparecer na delegacia e disseram o seguinte: vai tranquilo, tá? Você só vai saber o que é, você não precisa dizer nada, pode ficar em silêncio, esse pelo menos deu orientação, né, do silêncio. Mas você pode ir sozinho, vá lá, veja o que é, e dependendo se for grave ou não, aí você me conta e eu acompanho para você sem problema nenhum. Um advogado orientando o seu cliente a ir sozinho na delegacia para saber o que era. E aí o que aconteceu? Esse cliente foi sozinho até a delegacia, sabe o que houve? Ele foi preso na hora, porque essa intimação, esse convite, na verdade, era um mandado de prisão. Então, vocês percebem que esses tipos de atitudes, de acontecimentos, eles só ocorrem com advogados que não têm experiência, que não estão preparados. Aqui o intuito não é criticar, mas orientar e fazer com que as pessoas compreendam a responsabilidade e a grandiosidade que é a advocacia criminal para a defesa de um cliente, né? Só vá até a delegacia quando estiver preparado, ok? Você gostou desse vídeo? Já passou por alguma situação complicada? Talvez você não seja advogado, mas já tenha ido até uma delegacia e tenha visto algo semelhante ao que eu falei por aqui? Registra aqui nos comentários. E eu quero aproveitar a oportunidade e adiantar aqui um convite. Ninguém sabe ainda, não está sendo divulgado, mas em parceria com a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Niterói, vai haver um evento no próximo dia 17 de março de 2023. Será um evento durante todo o dia, onde eu vou palestrar e o tema do evento é como advogar nas delegacias de polícia. Então, será uma oportunidade onde você poderá interagir comigo. Nós dividiremos teoria e prática. Vou passar aqui para vocês algumas experiências que eu já senti na pele, né, junto à sede policial, nas fases de investigação. Vou dar dicas também para quem quer militar na área criminal e acho que vai ser muito bacana. E esse evento é gratuito. Ainda não foi divulgado pelo nosso diretor-geral da ESA, Dr. Júnior Rodrigues, mas assim que sair a divulgação, eu coloco aqui, porque ele vai também direcionar como fazer a inscrição, tá bom? Então, é esse o vídeo de hoje, até o próximo, espero que você tenha gostado, ó. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!